Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Hoje damos continuidade às nossas conversas falando sobre a luta antimanicomial. Nesse dia 18 de maio, a gente celebra no Brasil e em outros países do mundo a importância da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, do cuidado em saúde mental, e das políticas públicas relacionadas ao cuidado das pessoas que têm sofrimento mental, que precisam de algum acolhimento, de algum suporte, de algum tratamento para lidar com as suas situações de vidas. E por que é importante falar desse tema? Por que no nosso calendário nacional a gente tem esse dia para falar de um movimento que aconteceu no Brasil, inspirado por movimentos que aconteceram em outros países da Europa, para falar sobre a saúde mental e sobre a luta antimanicomial. Nas nossas cidades, na maioria delas, inclusive se faz uma passeata neste dia com as pessoas que fazem algum tratamento em saúde mental no sistema público e outras pessoas, familiares, amigos e a sociedade de um modo geral, para discutir esse tema, a importância de cuidar das pessoas em sofrimento mental e incluí-las na sociedade. Por que nós chegamos a esse dia? No passado, há muitos séculos atrás, a gente sempre teve, na sociedade pessoas com sofrimento mental, pessoas que tinham algum transtorno, alguma dificuldade de lidar com a realidade, de lidar com outras pessoas. Naquela época, isso era visto, na maioria das vezes, do ponto de vista religioso. As pessoas entendiam que aquela pessoa estava possuída por um espírito, necessariamente um espírito mau. Já houve tempos em que era compreendido que a pessoa estava possuída por um espírito bom também. Isso varia de acordo com cada cultura, mas chegou para a gente aqui no Brasil, na nossa construção cristã, de que muitas pessoas que tinham algum comportamento anormal, entre aspas, diferente do que as outras pessoas tinham, eram pessoas desviantes, com comportamento desviante, potencialmente pessoas que estavam assoladas por algum mal na alma. Com o tempo, essas pessoas começaram a ser colocadas em lugares fechados, nos hospitais psiquiátricos que surgiram na França, lá na Europa, e se espalhou para outros países, até que ao redor do mundo várias instituições foram criadas para confinar todas as pessoas que eram diferentes da maioria das outras pessoas dentro de uma cidade, dentro de um país. E assim iniciou-se um processo de institucionalização das pessoas diferentes dos que eram considerados loucos, mas não só quem tinham necessariamente um sofrimento mental. Todos aqueles que eram considerados marginais, vagabundos. Hoje isso pra gente já tem uma conotação de carga moral muito grande, A palavra vagabundo, mas antes vagabundo eram as pessoas que vagueavam pela cidade, que às vezes não permaneciam em algum emprego ou dentro das suas casas, e essas pessoas, para não deixar a cidade poluída, para diminuir, as taxas de algum crime, de algum assalto que eram expressivas naquela época, foram colocadas todas dentro de uma instituição, o hospital psiquiátrico, que no Brasil recebeu o nome de manicômio. Quando a gente observa a história dos manicômios no Brasil, nos hospitais psiquiátricos, em Minas Gerais, por exemplo, nós tivemos um hospital muito importante que foi o de Barbacena. A gente percebe que estes hospitais funcionavam quase como que os campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E por que esse paralelo? Porque as pessoas, muitas delas, eram levadas para lá todo o tempo, todo dia chegavam novas pessoas que eram simplesmente jogadas lá dentro dessa instituição e diversas questões ruins aconteciam. As pessoas não tinham seus direitos observados, elas não eram respeitadas na sua dignidade como pessoas, ficavam nuas o tempo inteiro, às vezes dormiam sobre palha, sem alimentação, e diversas experiências científicas foram feitas com essas pessoas. Muitas delas tiveram seus corpos utilizados em dissecação e em vários outros processos de avanço, que aconteceu na medicina, nos estudos, enfim, às custas, do sofrimento e da degradação da vida de algumas pessoas. E tudo isso começou a suscitar, em alguns pensadores médicos e psiquiatras na Europa, uma pergunta sobre o que de fato é a loucura, o que de fato essas pessoas que estavam sendo confinadas
dentro de uma instituição tinham de tão diferente das outras pessoas da sociedade? E essa pergunta retorna para nós ainda hoje, né, sobre o que é a loucura, o que é a razão, porque quando a gente observa de perto cada uma das nossas experiências, todos nós podemos ter algumas emoções, alguns pensamentos e alguns comportamentos que talvez a gente não gostaria de compartilhar com outras pessoas. A gente entende que algumas coisas que existem em nós não seriam muito bem vistas por outras pessoas com quem a gente convive, outras pessoas ao redor de nós. Por causa disso, a gente gostaria de ter a nossa própria vida confinada dentro das paredes de um manicômio, de um hospital psiquiátrico. Mas para além disso, a gente sabe que a loucura hoje é entendida, né, dentro do contexto da saúde mental, dos médicos psiquiátricos e psicólogos, que a loucura é um sofrimento mental. Algumas pessoas de fato têm sofrimentos mentais muito grandes, muito agudos, depressões intensas, algumas pessoas são esquizofrênicas, têm psicose, sofrem com bipolaridade, né? Alguns episódios de mania ou de depressão muito importantes, né? Muito expressivos, que dificultam um pouco a vida dessa pessoa como as outras pessoas vivem, né? Elas impedem a experiência, entre aspas, também adaptativa da experiência coletiva. Né? E essas pessoas precisam sim de tratamento, precisam receber atenção. Mas a atenção não necessariamente precisa ser o confinamento, o enclausuramento, colocar essas pessoas dentro de uma instituição e deixá-las totalmente distante das suas famílias, distante da comunidade, distante da sociedade. Então, a partir dos anos 80, né, há 30, 40 anos atrás, iniciou-se um processo que se espalhou pelo mundo e chegou até o Brasil, que é o da reforma psiquiátrica, ou da luta antimanicomial, em que fez-se todo um trabalho para que essas pessoas fossem tiradas das instituições fechadas e recebessem um tratamento dentro da sociedade. O que hoje, né, felizmente, nós temos as políticas públicas de saúde mental, que são extremamente importantes dentro da comunidade, dentro de uma cidade, que possibilitam que a pessoa faça um tratamento do seu sofrimento e ainda assim permaneça incluída na sociedade, permaneça próxima à sua família, próxima aos entes queridos e quem sabe, né, muitas delas conseguem trabalhar, conseguem produzir alguma coisa que favorece a própria vida delas. Porque quando se coloca uma pessoa dentro de uma instituição e fecha as portas, a gente está propagando desigualdade, segregação, isolamento, muitas delas vinculadas a racismo e a outras experiências, né, de considerar o outro inferior, o outro diferente da gente. E quando nós temos a possibilidade de fazer um tratamento dentro do sistema de saúde, né, de saúde mental, nos CAPs e outras instituições vinculadas, a gente percebe que todas as pessoas têm o direito a um tratamento digno, um tratamento inclusivo, um tratamento integral. Se antes, nos manicômios e hospitais psiquiátricos, todo mundo era tratado quase como uma massa igual, né, sem considerar as suas diferenças, sem considerar a sua história de vida, dando para todos eles quantidades grandes de medicamentos, hoje, com o sistema de saúde mental, a pessoa que tem algum sofrimento, ela tem um acompanhamento individualizado, ela pode ter, né, um plano de tratamento que considera a própria vida dela, as relações sociais, familiares, as condições financeiras. Além disso, os CAPs, né, e as instituições vinculadas ao sistema de saúde mental oferecem oficinas, oferecem momentos em que essas pessoas podem colocar ali as suas questões e não necessariamente sofrer amargamente aquilo que é o sofrimento mental delas. Elas podem transformar aquilo em algo, transformar em arte, transformar em trabalho, transformar em alguma coisa que valorize a própria história dela, a identidade dela e lhe dê um lugar na sociedade. Hoje, infelizmente, né, como outras questões no nosso país, o sistema de saúde mental está sendo, né, atacado, muitas instituições estão deixando de receber recursos, ainda há um movimento de tentativa de colocar de volta as pessoas fechadas em instituições, porque a gente não tem dificuldade de lidar com a diferença. Mas todos nós somos diferentes uns dos outros e aqueles que a gente considera loucos são humanos, são pessoas como nós, que merecem dignidade, que merecem tratamento.
Então, a luta antimanicomial, ela não terminou. Hoje a gente não simplesmente comemora um evento, a gente permanece em um processo de luta e de garantia de direitos de todas as pessoas. Porque em um determinado momento da vida, todos nós estamos propensos a ter um sofrimento agudo, a ter uma experiência muito ruim de sofrimento mental. A gente gostaria de ser enclausurado dentro de uma instituição, dentro das paredes de um manicômio, um hospital psiquiátrico? Obviamente não. A gente quer receber um tratamento, um acompanhamento, porque sabe, né, que muitos sofrimentos são possíveis de serem superados e quando não plenamente superados, eles podem ser tratados, os seus sintomas podem ser monitorados e diminuídos os seus impactos. Então, a luta antimanicomial ela é uma luta diária e toda a sociedade deve participar, porque é a garantia do bem-estar da comunidade, da sociedade, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, 18 de maio é todo dia é dia de lutar pelo direito das pessoas, pela dignidade da vida humana e o direito a cada pessoa a ter a sua própria experiência, independente se ela é diferente da nossa e se para os nossos olhos ela parece louca ou não, porque de louco todo mundo tem um pouco, como já diz o ditado. Agradeço você pela sua atenção, convido a continuar nos acompanhando, um abraço e até a próxima. Tchau!